Muito boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a mais um webinar realizado aqui pela JDREL Sistemas. Aqui quem fala é Daniel Nespoli, consultor de treinamento, consultor de pós-vendas aqui da JDREL Sistemas. E hoje, como convidado especial, nós trouxemos aqui o senhor José Ribeiro, ícone aí na questão do e-social. E ele vai estar falando para vocês aí todas as novidades, todas as dúvidas que vocês possam ter aí referente ao e-social. Tá? E no finalzinho do nosso treinamento aqui, da nossa conferência, vocês vão ter aí 10 minutinhos para estar fazendo um questionamento aí para o senhor José Ribeiro. Beleza, pessoal? Só confirma aí, por gentileza, se todos estão ouvindo aí, por favor, ali na opção sim, por gentileza. Bacana, Poliana Santos, beleza, Bruna Falcão, Bianca Modesto, beleza, a maioria do pessoal aí tá interagindo aí conosco, bacana, pessoal. Vou estar na sessão também acompanhando todos vocês e vou estar dando alguma ajuda aí, né, ajuda aí para o pessoal se está com dificuldade de estar ouvindo. Beleza, pessoal? Vou estar respondendo ali via chat. Então, com vocês aí, o senhor José Ribeiro vai estar iniciando o nosso webinar referente ao e-social. Até mais, pessoal. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso webinar, fruto de uma parceria entre nós e a JDREL. Nós estamos trabalhando com o e-social desde 2013. Eu participo das reuniões do projeto piloto, participo do grupo de trabalho confederativo e aí nós procuramos acompanhar todos os acontecimentos relacionados ao e-social em tempo real. Então, o que nós vamos discutir com vocês aqui é o seguinte, como desmistificar esse bicho de 7 cabeças que é o e-social, e muita gente anda preocupado como fazer para neutralizar as ameaças desse monstro. Mas, ao longo do tempo, nós vamos poder trocar umas ideias aqui, o seguinte, lembrando que e-social é sistema. O que nós precisamos, a grande preocupação, e nós vamos entrar nesse tópico daqui a pouco, a grande preocupação é fazer com que as empresas se organizem, que as empresas tenham um processo de acordo com as normas legais, e é dentro disso que nós vamos pegar no primeiro momento um apanhado sobre o e-social em si. Num segundo momento, nós vamos discutir um diagnóstico das práticas atuais, para em seguida, aí a gente poder fazer um apanhado geral sobre o andamento desse negócio. Esse webinar é uma parceria do ITDE Consultoria com a JDREL Sistemas. Nós somos parceiros de longa data na área de social, em outras áreas. O nosso objetivo hoje é tentar levar para vocês o máximo de informação dentro desse curto espaço de tempo. Meu nome é José Ribeiro da Silva. Eu tinha até colocado aí o seguinte, porque hoje eu sou o único multiplicador do e-social aqui na região centro-oeste, que tem participado das reuniões do projeto piloto, das reuniões do grupo de trabalho confederativo. Um minuto aí, por favor. Pessoal, vamos voltar aqui rapidinho, só para verificar aí se todos estão visualizando a tela aqui do senhor José Ribeiro. Por gentileza aí, pessoal, confirme aí para mim se todos estão visualizando a tela aqui, porque tem alguns participantes que não estão conseguindo visualizar. Tem que verificar aí a questão do compartilhamento aí da máquina de vocês, pessoal. A Poliana ali está confirmando, então a maioria aí está conseguindo visualizar a tela aqui da apresentação dos slides do senhor José Ribeiro. Então, por gentileza, pessoal, quem está com dificuldade, verifica aí a questão do compartilhamento, vê se vocês estão na tela correta aí, beleza? Porque a maioria aqui está conseguindo visualizar. Vale lembrar, pessoal, que ao final do nosso webinar, será disponibilizado aí o vídeo no nosso YouTube, para quem não puder participar, né? Para quem não pôde participar, vai estar sendo disponibilizado aí para que vocês possam estar acompanhando tudo que rolou aqui nesse webinar, beleza? Então, vou passar novamente a palavra aqui para o senhor José Ribeiro para ele dar continuidade aí ao treinamento. Até mais, pessoal. Ok, pessoal. Fizemos uma conferência aí para checar se todo mundo estava visualizando, está ok.
na continuidade. Eu fiz graduação em administração. Eu morava em Curitiba, hoje eu moro em Cuiabá. Fiz uma graduação em administração pela Universidade Católica. Depois, a partir do momento que eu já tinha entrado de cabeça no projeto SPED, eu tive que fazer um MBA em gestão tributária para poder dar continuidade ao nosso trabalho. Como a situação continua apertando, hoje eu sou acadêmico de ciências contábeis. Fui presidente da BRH Mato Grosso e durante muitos anos conselheiro da BRH Brasil. Lá nós convivíamos já com esse pessoal da área de RH, pessoal da área contábil, e com isso nós acumulamos uma experiência suficiente para compartilhar com vocês aqui algumas informações concretas. A nossa empresa é o ITDE Consultoria e Treinamento, trabalhamos sempre em parceria, JDRE é o nosso grande parceiro nessa área. Recentemente, inclusive, nós fizemos aqui um workshop no roteiro desse webinar para a equipe do JDRE. Aliás, uma parte da equipe do JDRE, essa questão de 2 meses atrás, exatamente checando os pontos que nós precisamos levar para o nosso webinar. Então, nós vamos trabalhar com 2 modos. O primeiro é, o que é o e-social? Aparentemente, não seria necessário, mas ainda temos muita gente pelo Brasil afora que ouviu falar em e-social, sabe o que é, mas às vezes confunde e-social como se é alguma coisa restrita à folha de pagamento digital. Isso nós vamos ter que desmistificar. A dimensão do e-social, como nós falamos desse monstro aí, quando você falar em e-social, quando você se deparar com essa regra, é mais ou menos isso aí. Um leão robusto que está com cara de quem está meio faminto. Aquele pessoal da área de RH, pessoal dos escritórios de contabilidade já tem uma convivência com tudo que diz respeito à SPED. Como o pessoal de RH está entrando agora nesse bloco, lembrar que o e-social é um dos componentes do projeto SPED. A finalidade é essa unificação da prestação de informações referente à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, e é isso que vai fazer o seguinte, através desse armazenamento, constituir esse repositório nacional, onde todos os órgãos fiscalizadores vão beber na mesma fonte, onde eles vão participar, buscar informações a respeito do e-social, e principalmente é lá que eles vão buscar nossas informações, a partir do momento que nós começarmos a enviar nossas informações, vai estar lá armazenado nesse repositório nacional, inteiramente à disposição dos órgãos fiscalizadores em tempo real. Essa é uma das grandes questões que nós estamos discutindo. Não podemos esquecer que, pela primeira vez na história, nós vamos enviar para o governo, enviar para os órgãos fiscalizadores, todas as nossas obrigações, aquelas obrigações que estão sendo e que não estão sendo cumpridas, nós vamos ter que dizer para os homens como é que nós estamos fazendo. Recentemente alguém tinha me comentado o seguinte, que mandar o e-social, mandar as informações do e-social, é mesmo que escancarar a porta e vai chover de fiscais na minha porta. Não é, pessoal, é pior do que isso, porque se fosse para fiscais aparecer na nossa porta, não tinha número suficiente. Os fiscais vão exatamente se ausentar da nossa porta de vez, porque nós vamos entregar na mão do órgão fiscalizador todas as nossas informações, coisa que nós nunca enviamos, informações que o governo federal nunca teve sobre as nossas empresas, principalmente a nossa folha de pagamento, que agora vai ser digital. Eu quero lembrar aos senhores o seguinte, vocês do escritório de contabilidade, pessoal que não é de escritório, estar atento para isso, e pessoal dos escritórios, nossos grandes parceiros, leve essa informação, bate na tecla, porque ainda muito dos seus clientes continuam achando que e-social se resume à folha de pagamento digital. E é isso que nós precisamos fazer com que os clientes, principalmente os clientes dos escritórios de contabilidade, não pode deixar de bater na tecla. Não se preocupe, é melhor você
pecar pela redundância do que pecar pela omissão. Faça com que os seus clientes entendam que e-social não se resume a folha de pagamento digital. E eu estou dizendo isso, pessoal, pelo fato de que nós fazemos palestra no Brasil inteiro e nós temos ouvido em todos os estados que nós já passamos, grandes cidades, pequenas cidades no interior, essa questão do pessoal entender que o e-social se resume a isso. A folha de pagamento digital é apenas a parte mais visível do e-social e é o mais importante para o fisco. Veja o seguinte, que a folha de pagamento digital, no primeiro momento, não é a peça mais importante para nós. Mas, para nós, o mais importante, nós empregadores, é aquele período que antecede o início da obrigatoriedade do e-social, onde nós vamos ter que rever as nossas práticas, rever o nosso modo de trabalho, rever as nossas rotinas, os nossos processos, para a gente poder adequar as nossas informações, que elas sejam consistentes com as normas legais. Porque a própria falta de fiscalização do governo federal tem feito com que as empresas fiquem mais ou menos à vontade para práticas não muito republicanas. O que o e-social faz é exigir que eu envie para os órgãos fiscalizadores as nossas informações verdadeiras, nossas informações reais. E de preferência que essas informações sejam verdadeiras. Além do mais, vocês, escritórios de contabilidade, vocês, outros empregadores, já têm a folha de pagamento. E a adequação do teu sistema de folha de pagamento é uma obrigação do teu fornecedor de sistemas. É aí que entra a JDREL, que tem uma ótima solução para e-social. Ocorre que o teu sistema de folha ajustado não significa que a empresa está adequada para o e-social. Afinal de contas, essa adequação não representa mais do que 10% das obrigações, ou seja, da necessidade de fazer as adequações. Pessoal do escritório de contabilidade, mantenha o teu cliente alerta que o fato de você ter uma folha de pagamento de primeira linha, uma solução de e-social, como vocês têm aí através da JDREL, não significa que o assunto dele está resolvido. Ele, empresário, é que precisa, o empregador, fazer com que as adequações da tua empresa estejam ao alcance de evitar os problemas fiscais futuros. Observe que o e-social requer uma mudança de cultura, uma mudança de processos dentro das empresas, por causa da centralização das informações, a exigência que nós vamos ter que cumprir por parte de todos esses órgãos fiscalizadores. Então, o que nós precisamos? Tanto os empregadores, os demais empregadores e os próprios escritórios contábeis, uma conscientização dos envolvidos. Pessoal do escritório, você e os teus clientes, não basta o escritório estar adequado, você precisa envolver os teus clientes de tal forma que eles também estejam envolvidos no assunto para eles fazerem as suas adequações. Mudança de cultura. Na verdade, esse é um dos problemas que nós vamos enfrentar pela frente, é o com que faz, inclusive, que o e-social pareça esse bicho de 7 cabeças, porque vai mexer na cultura das empresas. O cidadão diz o seguinte, mas eu sempre trabalhei assim, eu estou no mercado há 10, 20 anos e sempre fiz assim, por que eu vou ter que mudar agora? Nós vamos ter que mudar porque o sistema mudou, porque o governo exigiu uma mudança exatamente para poder saber o que nós estamos fazendo. Massificação das informações. Um dos objetivos desse webinar, ou seja, massificar a informação, levar a informação em tempo real, o máximo de informação, com o máximo de atualização, para que isso possa chegar a todos os empregadores, todos aqueles que vão cumprir as obrigações. Redefinir procedimentos internos. Veja uma coisa, você, empregador, não pode esperar que o escritório de contabilidade faça isso por você. Então, a tua empresa é que precisa formatar os seus procedimentos de tal forma que ele esteja dentro dos padrões que atenda. Não é uma questão só de atender e-social, que atenda a exigência dos órgãos fiscalizadores. Ajustar o sistema de folha, ótimo.
Nessa altura, você tem um bom fornecedor de sistema e essa é a obrigação de fornecedor, ajustar a folha. Quando a gente fala de objetivos do E-Social, não vamos ficar aqui divagando sobre aqueles objetivos técnicos, mas o que eu quero trazer para vocês é aquele objetivo principal, o foco principal do E-Social, qual seja, ampliar a capacidade de fiscalização dos órgãos governamentais através do cruzamento de eletrônico de dados. Mas, ao que me parece, nós temos visto por aí afora o seguinte, fica a impressão de que muitas empresas, e muitas que eu digo, a maioria, ainda não acredita ou duvida da capacidade do governo em fazer o cruzamento eletrônico de dados. Não podemos esquecer que os homens têm uma capacidade de cruzamento de dados enorme, pode cruzar todos os dados e pode checar todas as informações em tempo real. Então, eu não posso vacilar com o tipo de informação que eu vou fornecer. Outro ponto do objetivo é aumentar o poder de fiscalização e arrecadação, diminuindo a inadimplência, a incidência de erro, sonegação e a fraude. Ou seja, são 4 tipos de problemas que o E-Social vai facilitar a partir das informações que eu der através do E-Social. Eu vou facilitar a fiscalização dos órgãos federais para checar quem é que está inadimplente, quem é que está cometendo o erro, quem é que está sonegando e quem é que está fraudando o fisco. Veja, eu vou colocar na mão dos órgãos fiscalizadores, essa é a grande preocupação, porque eu vou colocar na mão dos órgãos fiscalizadores todas as nossas informações. Veja uma coisa, o E-Social disponibiliza informação detalhada aos órgãos fiscalizadores em tempo real. A cada lote de informação que eu enviar para o E-Social a partir de julho, toda e qualquer informação que chegar lá já vai estar na mão, vai estar disponível para os órgãos fiscalizadores para começar a checar o que é que nós estamos mandando. Eles vão fiscalizar sobre dados tributários, fiscais, previdenciário, folha de salário e todas as informações relacionadas a trabalhadores. Uma coisa que nós temos que lembrar é o seguinte, E-Social fala pouco ou não se restringe a empregados ou servidores públicos. E-Social fala de trabalhadores. Todo e qualquer categoria de trabalhador que preste serviço para nós, com ou sem vínculo empregatício, vai ter que passar pelo E-Social. Nós vamos ter que fornecer essas informações. Com essas informações, os auditores da Receita Federal, por exemplo, vão poder cruzar valores retidos em imposto de renda, informações contábeis, dados sobre salários, encargos pagos a trabalhadores. É uma informação que hoje está dispersa por várias informações, por várias obrigações acessórias, e no E-Social vão estar concentrados em um único lugar, principalmente a partir da nossa folha de pagamento digital. Os fiscais do Ministério do Trabalho vão ter acesso aos afastamentos, licença, atestado médico, horas extras, condições insalubres ou jornadas exaustivas diante daquilo que eu acabei de falar, ou seja, sem precisar visitar um local de trabalho. Então, o E-Social não vai fazer com que vai chover fiscais na minha porta, vai fazer o contrário, vai afugentar os fiscais. Eles vão ficar tranquilos lá no seu local de trabalho, cruzando informações através de dados eletrônicos, procurando brecha para nos autuar. Outro detalhe, que quando a gente fala penalidades em caso de descumprimento das normas legais, não é o E-Social que cria penalidades. Nós sabemos que o E-Social não modifica leis, o E-Social não altera, o E-Social não altera prazos. O que vai acontecer é como o E-Social me pede uma série de informações, ou todas as informações claras em tempo real, vai facilitar a vida do fisco para, no caso de descumprimento de obrigações já existentes, ter meios para poder nos pressionar. Veja uma coisa, uma das leis que vai ser pega, a Lei 9779 de 1999, eu estou fazendo até um pouco invertido, porque no passo seguinte, a Lei 12873 vai se referir à Lei 9779, que diz o seguinte: compete à Receita Federal em dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo inclusive forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
Ok. Diz isso. Aí a Lei 12.873 de 2013, lá no seu artigo 57, diz: o contribuinte que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos termos do artigo 16 da Lei 9.779, que nós acabamos de ver, ou que as cumprir com incorreções ou omissões, será intimado a cumpri-las, ou para prestar esclarecimento nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal, e sujeitar-se-á às seguintes multas. Veja bem, quem está propondo que vai nos multar, por exemplo, não é o E-Social. Nesse caso aqui é a Receita Federal. Ocorre que, então tem lá umas multinhas, R$500 por mês de atraso relativo às pessoas jurídicas que estiverem em início de atividades, imunes, isentas, ou através de lucro presumido ou pelo simples. R$1.500 por mês, ou fração relativa às demais pessoas jurídicas. R$100 por mês, relativo às pessoas físicas. Veja bem, quem está dizendo isso aí é a Receita Federal, não é o E-Social. R$500 por mês calendário por não cumprimento à intimação da Receita Federal. Então, naqueles casos onde a Receita nos manda, normalmente com prazo de 45 dias, né? Aí eu sou intimado a comparecer lá para dar explicações, o motivo das irregularidades. Um não comparecimento, mais R$500. Agora nós temos que tomar cuidado com isso aqui. Nós temos ouvido algumas perguntas por onde nós temos falado. Às vezes o pessoal pergunta o seguinte: o que é mais viável? Entrar, se eu não tiver com todas as minhas informações corretas até o dia 1º de julho, atrasar o meu ingresso no E-Social ou mandar informações incompletas? Então eu já diria para você o seguinte: fica de olho, mas se você não estiver com tudo pronto, 100% aceitado no dia 1º de julho, sai mais barato para você atrasar, entrar no E-Social com atraso, do que mandar as informações incompletas, porque diz a Lei 12.873. Por cumprimento de obrigação acessória com informação inexata, incompleta ou omitida, pessoa jurídica, 3% não inferior a R$100 do valor das suas transações comerciais. Pessoa física, 1,5% não inferior a R$50 do valor das suas transações comerciais. A multa prevista será reduzida à metade quando a obrigação acessória for cumprida antes de um procedimento de ofício. Então, um exemplo disso aqui, uma pergunta que nós ouvimos bem recente, alguém dizia o seguinte: lá no dia 1º de setembro, quando nós fomos enviar o nosso banco de dados de trabalhadores, o empregador tem lá o nome do seu empregado, e no que diz respeito a dependentes, ele não tem lá o CPF de um dependente do seu empregado. Aí ele manda o S2200 desse empregado sem a informação de dependente. Quando ele atualizar essa informação, o CPF, aí ele manda essa informação complementar. O que vai acontecer? Eu vou estar mostrando para o fisco que eu mandei uma informação omissa, uma informação inexata. Deixa eu voltar aqui na tela. Que diz: cumprimento de obrigação acessória com informação inexata, incompleta ou omitida. Aí eu omiti uma informação. Como é que pode dizer eu mandar o nome do meu funcionário, que naquele momento não apresentou dependente? Algum tempo depois, um mês depois, eu mandar uma informação que ele tem um dependente com 7 anos de idade. Ou seja, vou estar entregando de bandeja que nós cometemos uma falha. Uma outra coisa que é questão legal, que é preciso a gente discutir aqui rapidamente, vocês observam que E-Social não está atrelado à legislação trabalhista. E-Social está muito mais baseado na legislação previdenciária. Quem estabelece as regras para se fazer uma folha de pagamento, e essas regras vão para a folha de pagamento digital, é o Decreto 3048, que é o Regulamento da Previdência Social. Lembra lá no artigo 225 que diz, entre outras coisas, a empresa também é obrigada a preparar a folha de pagamento de todos os segurados, lançar mensalmente na sua contabilidade de forma discriminada fatos geradores, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais que serão recolhidos.
que, a partir da folha de pagamento digital, vão ser calculados através da DCTF Web, porque não vamos mais ter GFIP. Então, veja uma coisa, a legislação previdenciária me diz como é que eu devo fazer uma folha de pagamento, e hoje eu faço o cálculo através da GFIP, e a partir da nossa folha digital, o cálculo quem vai fazer são os homens de lá para cá. Diz ainda, é porque hoje as normas legais mandam informar mensalmente ao INSS por meio da GFIP. Mas a GFIP desaparece, os dados cadastrais, fatos geradores da contribuição previdenciária e as demais informações de interesse do INSS. Aí diz que eu tenho que encaminhar uma cópia da GFIP para o sindicato, não vou mais ter GFIP, não vou ter que mandar mais cópia. Aí diz fixar uma cópia da GPS quitada no quadro de horário, não vamos ter mais GPS, mas provavelmente vamos ter que fixar uma cópia do DARF, né? O GPS morre, passa para o DARF. Agora eu pergunto para os senhores que estão nos assistindo o seguinte, você conhece alguém que encaminhe uma cópia da GFIP lá para o sindicato da categoria relevante dos seus trabalhadores? Ou alguém que coloca uma cópia da GFIP quitada, da GPS quitada lá no quadro de horário? É uma raridade. E o que acontece? Se alguém da Previdência aparecer por lá, vai multar essa empresa. E o cidadão vai dizer o seguinte, que me multou porque faltou um papelzinho aqui. Na verdade, faltou aquilo que a lei determinava que deveria ser feito. Lembrando que a GFIP será substituída definitivamente pela DCTF Web a partir de janeiro de 2019. Aí o decreto 3048 continua. As informações prestadas na GFIP servem como base para cálculo das contribuições do INSS, base de dados para fim de concessão de benefício previdenciário e se constitui no termo de confissão de dívida. A DCTF Web vai fazer tudo isso aí, ou seja, informar os cálculos. A DCTF também se constitui no termo de confissão de dívida. E aí o que ocorre hoje? O que vai mudar radicalmente? A lei diz, o preenchimento, as informações prestadas e a entrega da GFIP são de inteira responsabilidade da empresa. Isso morre e essa informação vai ser gerada a partir da DCTF Web pelo sistema do E-Social. Não sou eu que vou prestar a informação, eu vou mandar na minha folha, ou com base nas demais informações, DCTF Web calcula e manda. Ou seja, como a GFIP hoje tem lá uma série de falhas, troca-se por DCTF Web. Aí a lei diz o seguinte, a folha de pagamento deve agrupar o segurado por categoria, assim entendido, empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual. Mas hoje, quando muito, transita pela folha de pagamento os empregados. É raro você encontrar um empregador que coloca na sua folha, que pague o trabalhador avulso através da folha. O contribuinte individual, idem. E a lei diz, indicar o número de cota de salário-família para cada segurado, empregado ou trabalhador avulso. Bom, eu nunca encontrei, Brasil afora, uma empresa que pague salário-família para os filhos do trabalhador avulso, embora a lei mande. Mas veja o seguinte, na minha folha de pagamento digital, eu vou estar informando que eu paguei algo, o valor X que eu paguei para trabalhadores avulsos. Mas se não constar que nessas alturas eu tenho pago o salário-família, eu vou estar entregando uma omissão de informação na mão do órgão fiscalizador. Veja bem que, ao validar a folha lá no RET, as informações vão estar disponíveis imediatamente para o fisco e os demais órgãos fiscalizadores. Considerando que vai ter uma única transmissão através da folha de pagamento digital, que vai ser validado no RET, aí o que vai acontecer? Nosso pessoal vai ter acesso imediato, todos os órgãos fiscalizadores, trabalhistas, previdenciários, fiscais, vão ter acesso à nossa folha de pagamento em tempo real e vão poder fiscalizar alguma coisa que nunca fizeram, que é pôr a mão. Vocês sabem que o governo federal não conhece a folha de pagamento digital, a folha de pagamento de uma empresa privada. Conhece a folha de pagamento de órgão público porque é auditada. Mas, a partir do E-Social, o pessoal vão passar a conhecer a nossa folha em detalhe. Qual é o cenário atual? Vocês, principalmente o pessoal do escritório de contabilidade, estão acostumados
dá um duro danado. Os empregadores transmitem as informações redundantes para várias entidades governamentais. Receita, Caixa, INSS e Ministério do Trabalho e Previdência. Como é que fica com o E-Social? O leão já está aí com uma folga danada, uma intimidade com o contribuinte. Então morre tudo isso aí, né? GFIP, CFIP, RAIS, CAGED, tudo isso que nós estamos colocando. O empregador vai pegar essa informação e enviar direto para o E-Social. Tira do caminho toda essa papelada. A partir do momento que eu, o empregador, entrego essa informação no E-Social, veja aí que todos esses órgãos que participam do E-Social vão poder colher as informações, vão beber na mesma fonte. Receita Federal, Ministério do Trabalho, Caixa, o Banco do Brasil entra por causa do servidor público, o INSS, o Conselho Curador do Fundo de Garantia, a Justiça Trabalhista, todos vão acessar em tempo real a nossa folha de pagamento que nós estamos colocando lá no repositório do E-Social. Pessoal da contabilidade, como é que andam as suas relações aí entre contador e cliente? Mais ou menos assim? Eu não sei dizer qual dos dois aí é o contador, mas eu sei que a situação está pegando fogo. Então, o que nós precisamos? Melhorar esse relacionamento, não só por parte do escritório, mas também por parte do próprio cliente do escritório, ser mais próximo das informações, porque hoje o que nós vemos há pouco diálogo entre escritório de contabilidade e a sua clientela. Com essas novas estão sentindo na pele, as novas demandas por parte do fisco estabelecem esse divisor de águas sobre o passado e o futuro das relações entre o cliente e o profissional da contabilidade. Então, o que ocorre é o seguinte, nós precisamos, nós, clientes dos escritórios de contabilidade, os escritórios, conversar, dialogar mais para poder chegar a uma conclusão. O que está acontecendo hoje? Qual é a situação que nós estamos vivenciando e vocês são testemunhas disso? O escritório de contabilidade elabora a folha de pagamento para a maioria dos seus clientes, principalmente pequenas e médias empresas. Mas a falta de clareza na divulgação do E-Social faz com que os empregadores entendam que a obrigação se resume à folha de pagamento. E na verdade, essa falha surgiu há muito tempo, inclusive a partir do próprio projeto piloto. Falou-se muito até agora em folha de pagamento digital. Ou falou-se menos em E-Social, falou-se mais em folha de pagamento digital. E o pequeno, o médio empregador, que não está muito atento aos acontecimentos, entende que E-Social é folha de pagamento digital. Ele acha que o assunto se resume à folha. Como são vocês, escritórios de contabilidade, que elaboram a folha para o cliente, ele acha que você, escritório de contabilidade, vai resolver o problema dele. Tanto é que a gente vê o seguinte, quando convida-se empregador para participar de treinamento, o que ele diz? Não, quem faz a minha folha de pagamento é o meu escritório de contabilidade. Fala com eles, eles vão lá, depois me passam. Então, com isso, ele acaba atribuindo a responsabilidade exclusivamente ao escritório de contabilidade. Vocês, pessoal do escritório, precisam dialogar, fazer com que o teu cliente entenda o seguinte, o escritório vai continuar fazendo a folha, mas ele, empregador, veja o seguinte, porque hoje, quando o pessoal do escritório de contabilidade procura orientar o cliente a respeito do E-Social, aí eles acham lá, entre aspas, que o escritório está fazendo corpo mole, que está fugindo da responsabilidade. Alguns, por sinal, um pouco mais avexadinho, diz o seguinte, eu pago o escritório de contabilidade para quê? Mas, na realidade, ele não tem tanta culpa nisso, ele está achando que o escritório é obrigado a fazer E-Social para ele. É obrigado a fazer, obrigado não, o escritório pode fazer folha de pagamento digital. Então, o que nós estamos pregando para os empregadores é o seguinte, o escritório de contabilidade vai continuar fazendo a folha de pagamento digital e pode fazer até a conexão com o E-Social. Mas cabe à empresa atender às exigências legais dos órgãos fiscalizadores. E-Social é uma nova forma de registrar e enviar as obrigações que já existem hoje. E-Social não criou obrigações, E-Social não mudou obrigações, apenas exige uma nova forma de produzir e enviar informações para o órgão fiscalizador. O escritório de contabilidade vai fazer a folha de pagamento digital do cidadão, sem problema. Se, por questão de tecnologia, o empregador, o teu cliente,
não pode, não tem como fazer essa conexão, o escritório pode fazer por ele, isso é, pode, não que seja obrigado, mas ele, empregador, é que tem necessidade de adequar a sua empresa. Eu tenho dito para o pessoal o seguinte, que se o empregador está com dor de cabeça, não adianta o pessoal do escritório de contabilidade tomar um analgésico, ele vai continuar com dor de cabeça, mas é isso que está acontecendo, ou seja, quem tem a dor de cabeça na mão é o empregador, porque ele que precisa adequar as suas práticas e passar para o escritório de contabilidade informações mais concretas, informações mais arredondadas. Como já dizia o nosso colega lá, Charles Darwin, quem sobrevive não é o mais forte, nem o mais inteligente, mas assim é aquele que se adapta melhor às mudanças. E eu falei no começo que esse problema de mudança está esbarrando na nossa cultura. O nosso maior desafio hoje para adequar as empresas ao e-social é um problema cultural. E nós, que estamos do lado de cá, na condição de consultores, na condição de instrutores, na condição de fornecedor de soluções, como é o caso da J-Drell, junto ao escritório de contabilidade, levar informação para o pessoal para entender que é necessário mudar. Essa mudança não é um negócio que ele pode decidir sim ou não. Ou ele muda, ou ele muda. Feito isso, o seguinte, veja bem que esse dragão que nós temos pela frente, um dragão disfarçado de leão, pode ser domado. Como é que eu vou começar a domar esse elemento? Aqui nesse módulo 2, então vamos dizer o seguinte, como é que nós vamos se preparar para o e-social? De tal forma, diagnosticando as nossas práticas atuais. Ou seja, é muito fácil você diagnosticar as práticas alheias, e nós vamos ter que fazer alguma coisa, o seguinte, nós vamos ter que olhar para o nosso umbigo e decidir o seguinte, o que nós estamos fazendo? De que forma nós estamos trabalhando? A partir daí, eu preciso começar a corrigir minhas práticas. Primeiro, qualificação cadastral. Tem muita gente que ainda não fez e não se preparou, e a qualificação cadastral pode nos trazer muito trabalho pela frente. Feita a qualificação, vai aparecer aí 30% aproximadamente de inconsistência e faremos o saneamento dessa base. Fato contínuo, recadastrar os nossos empregados ativos dentro dos padrões do e-social com todas aquelas informações solicitadas lá no evento S2200. Feito isso, aí que nós vamos partir para diagnosticar como é que nós estamos, o que nós estamos fazendo e partir para um plano de ação para corrigir aquilo que eventualmente nós temos. Vamos encontrar muita coisa inconsistente. O descontrole atual por parte do próprio fisco é o seguinte, o pessoal da Caixa Econômica fez uma palestra para nós no ano passado, lá numa reunião do Grupo de Trabalho Confederativo, e mostraram o seguinte número. O Brasil tem 8 milhões de trabalhadores com mais de um CPF, com mais de um PIS. 6 milhões e 800 mil trabalhadores têm conta de PIS sem CPF. 2 milhões e 100 mil trabalhadores têm conta de PIS com CPF inválido, suspenso, irregular, inexistente, cancelado e outras irregularidades. E a própria Receita Federal admite que existe centenas de milhares de brasileiros com mais de um CPF. Tudo isso terá que ser sanado antes de enviar nossos dados de trabalhadores no dia 1º de setembro de 2018. O que as empresas estão precisando, então, é o seguinte, um plano de ação em sintonia com essas áreas que vão ser envolvidas primeiro, ou seja, quais são as áreas da empresa que vão ter o primeiro impacto? O RH, departamento pessoal, a contabilidade, seja contabilidade interna ou terceirizada para vocês dos escritórios de contabilidade, nas empresas grandes, a controladoria, nos órgãos públicos, o departamento fiscal, se tiver um departamento jurídico, vai ser afetado de imediato, aquele seu pessoal de TI interna ou o seu fornecedor terceirizado e aquele pessoal ligado à saúde e segurança do trabalho, aquela obrigação que vai começar lá em janeiro de 2019 e que também nós já precisamos ficar atentos a isso aí. O que nós vamos fazer? Posicionar em que fase a nossa empresa está.
Em que pé a gente se encontra? Fazer o levantamento das possíveis falhas, conversar entre nós, independente do tamanho da empresa. Não estou falando de empresa com 100, 200, 500 funcionários, estou falando de quem tem 5, 10, 20 funcionários. Senta com o pessoal, troca umas ideias para saber quais são as possíveis falhas das nossas práticas atuais. Quais são as nossas práticas? Quer dizer, o que nós estamos fazendo? Analisar a qualidade e a segurança. Será que as nossas práticas atuais são seguras ou nos colocam em risco de autuação fiscal? Exposição a risco trabalhista, previdenciário e fiscais das práticas atuais. Analise, eu acredito que a maioria dos empregadores nunca pararam para analisar, fazer um levantamento, ou seja, buscar informação é o seguinte: quais são os riscos que nós corremos hoje com base nas práticas atuais? Quando você começar a fazer esse levantamento, você fizer um diagnóstico interno, você vai se assustar, porque hoje a maioria das empresas tem algumas ou muitas irregularidades sérias que poderia causar um estrago, não fosse a incapacidade dos órgãos federais em fiscalizar. Que tipo de problemas pode surgir? A partir do momento que eu fizer uma identificação, comparar o que eu faço hoje com as normas legais, eu vou entender que tipo de problemas vão poder aparecer. Algumas falhas. Aqui nós vamos falar rapidamente, uma espécie de um mini diagnóstico das empresas para vocês. O pessoal do escritório de contabilidade pode ajudar o teu cliente a resolver essa solução. Mas essa solução, a resolução do problema, tem que ficar sob a responsabilidade do empregador. Não pode ficar, não tem como o escritório de contabilidade se adequar pelo empregador. Você, empregador, não tem como o escritório se adequar por você. Essa é uma tarefa sua. Porque, afinal de contas, o que acontece de irregular acontece dentro da empresa do cliente e não dentro do escritório de contabilidade. Veja o seguinte, são questões básicas que podem trazer grande dor de cabeça. A empresa não promove regularização cadastral de empregados junto à Caixa, INSS, Receita Federal, e isso acabou gerando inconsistência. Veja uma coisa simplesinha, aparentemente banal e que traz dor de cabeça. Uma funcionária solteira, casa, adota o sobrenome do marido. Mas o empregador não faz pelo menos 4 alterações. Ela mudou o nome, mudou o estado civil, digamos que ela não tinha dependente, agora tem um dependente, e provavelmente mudou de endereço. Saiu da casa dos pais, foi morar com o marido. A não ser que o marido, por livre e espontânea pressão, venha morar com a sogra. Mas, tirando isso, vai haver 4 mudanças. E não é comum, as empresas não têm uma prática, uma regra geral para fazer isso de forma espontânea. Veja o seguinte, o arquivo S2200 é o registro de empregados ativos. Empresas que não fizerem a qualificação cadastral terão um problema no envio desse arquivo, porque se houver inconsistência, esse arquivo vai ser recusado. Aí eu tenho prazo até o envio da primeira folha de pagamento digital para poder fazer essa correção e enviar o arquivo correto. Outro risco é aquilo que eu falava agora há pouco na legislação, a questão do risco seria enviar um arquivo incompleto por falta de informação sobre o dependente e enviar essa informação posteriormente. Eu acabei assumindo, assinando embaixo que eu fiz uma coisa errada. Eu enviei uma informação incompleta. Ainda com relação ao arquivo S2200, a questão relacionada ao menor aprendiz. Lá nos campos 137 a 139, nós vamos identificar o menor aprendiz do nosso quadro de empregados, considerando aquele mínimo de 5%, de acordo com o artigo 429 da CLT. Não haverá tolerância por parte do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho em relação a essa falta, porque até algum tempo atrás, o Ministério do Trabalho tolerava, por exemplo, se a sua empresa estiver localizada numa cidade onde não há disponibilidade de cursos para menor aprendiz. Mas essa fase passou. Hoje o Ministério do Trabalho está cobrando e exigindo do empregador que ele tenha o menor aprendiz dentro daquela cota. Esta semana mesmo, na terça-feira, eu estava fazendo uma palestra aqui no interior do estado de Mato Grosso
e ouvindo o pessoal que teve problemas sérios num passado muito recente com o Ministério do Trabalho e tiveram que correr atrás de solução à prefeitura, à associação comercial, a alguma entidade de classe que possa levar para a cidade cursos de menor aprendiz, porque o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho não estão mais tolerando. Outro caso é aqueles portadores de necessidades especiais, ainda lá no nosso arquivo S2200. Quando eu enviar meu arquivo, meu banco de dados de trabalhadores, lá no dia 1º de setembro, o pessoal vai identificar o seguinte: será que nossas empresas com mais de 100 empregados estão cumprindo aquela cota de PNE? Lá no campo 83 a 90 do S2200, quem ainda não teve a curiosidade de passear lá no arquivo S2200, faça isso para você ver o seguinte: lá no campo 8390, devemos identificar se o empregador, se aquele empregado é um portador de necessidades especiais, conforme a Lei 8213. Então é o seguinte: se eu tenho mais que 100 empregados, automaticamente eu estou obrigado a cumprir aquela cota a partir de 2% para empregados deficientes. Bom, isso vem sendo tolerado até por parte do próprio TST, dos TRTs, do Ministério Público do Trabalho, porque quando a empresa não consegue cumprir essa cota de deficientes, sempre vai estar num problema externo, não é um problema da empresa, ou seja, a empresa não tem como solucionar isso por conta própria, porque é uma questão de mercado. Mas, desde que o empregador tenha tomado as providências, por exemplo, se o empregador disponibilizou vaga para deficientes, deu ampla publicidade, divulgou isso aí para toda a sua cidade, que ele estava disponibilizando vaga para portadores de necessidades especiais. Isso devidamente registrado. E ele não conseguiu, não houve demanda, ele automaticamente vai ser liberado de uma punição. Agora, o fato simplesmente de o mercado não responder a essa exigência, não significa que a empresa vai estar perdoada. Eu preciso tentar, eu preciso disponibilizar a vaga, eu preciso dar ampla publicidade, isso registrado, publicar em jornais, em redes sociais, divulgar através de rádio, guardar essa documentação e no momento, se alguém nos procurar, algum órgão fiscalizador vier a nos cobrar, nós temos como provar, disponibilizamos a vaga, porém, não houve demanda. Mas também não pode fazer o que fez um pessoal de uma empresa construtora no interior de Minas Gerais. Eu peguei isso agora no começo do ano. A empresa construtora disponibilizou vaga de pedreiros, de carpinteiro, para servente de pedreiro, para deficientes. Como não houve demanda, aí ele foi autuado. Primeiro, por não cumprir a cota, segundo, pela fraude que ele tentou enganar a lei. Então, todos os cuidados nesse aspecto são necessários. Eu posso ser tolerado desde que eu tenha cumprido a minha parte, ou pelo menos tentar cumprir a minha parte. Um outro fator que vai surgir lá quando nós entregarmos a nossa primeira folha de pagamento digital, a nossa folha de novembro de 2018, hoje é de conhecimento do Ministério do Trabalho que 40% das empresas que oferecem o auxílio alimentação não estão cadastradas no PAT. Isso é multa automática. Acontece o seguinte: como é que essas empresas não estão sendo multadas hoje? Hoje, porque o governo não vê a minha folha de pagamento. Observe que lá na minha folha digital, no código 1010, salário in natura, ela paga os bens e serviços, e no código 1801, que trata especificamente da alimentação, o artigo 457 da CLT diz, lá no seu parágrafo 2º, não integra o salário de contribuição, então o auxílio alimentação. Se eu concedo esse benefício devidamente cadastrado no PAT, o valor do benefício do auxílio alimentação não entra como salário de contribuição e, portanto, não sofre qualquer tipo de encargo trabalhista. Se eu estou oferecendo o benefício, mas eu não estou cadastrado no PAT, isso é contado como salário e eu vou ser tributado em cima desses valores. Não faz muito tempo, no interior de Goiás, um empresário
eu estava fazendo treinamento sobre reforma trabalhista e um empresário me procurou para trocar ideia sobre o seguinte: ele estava sendo autuado um valor significativo por causa do auxílio alimentação. E ele, inclusive, estava muito bravo, dizendo o seguinte: o governo estava multando ele estava sendo autuado por conceder um benefício para o funcionário. E eu dizendo para ele o seguinte, que a questão não era a presença do benefício, mas o benefício ao arrepio da lei. E por isso que ele sofreu uma determinada punição. Feito isso, outra falhazinha que as empresas estão cometendo. Atestado de saúde ocupacional fora do prazo. Exames periódicos no retorno do trabalho, fora do prazo. Comunicação de assistente de trabalho, contrato de experiência. Com frequência nós vemos essa documentação fora dos prazos legais. No e-social eu vou ter que mandar isso em tempo real. Então, automaticamente, eu já não tenho muita chance de fazer isso fora do prazo. Tem empresas que não cumprem a obrigatoriedade da prevenção de acidentes de segurança através do programa lá do SST, né? Saúde e Segurança do Trabalho. Aquilo que nós vamos ter que começar a cumprir a partir de janeiro de 2019, lá através dos eventos S1060, 220, 240, 241. Essa mesma empresa, automaticamente, não cumpre a obrigatoriedade do monitoramento da saúde do trabalhador. Aquilo que vai lá na tabelinha S2, no evento S220, exames admissionais, exames periódicos, exames para mudança de função. Veja uma coisa, se hoje nós não cumprimos essa regra, o físico tem dificuldade de identificar o não cumprimento. No e-social, o que acontece? O e-social está me pedindo essa informação, ou seja, você vai ter que me mandar essa informação, em que situação está hoje aí na sua empresa o cumprimento dessas obrigações na área de saúde e segurança do trabalho, coisa que nunca foi pedido para nós. Outra questão que grave risco no e-social. Registro de empregados em cargos que não constam na CBO. Serviços gerais, ajudante geral, auxiliar de serviços gerais. Olha, isso não são cargos, isso não consta na CBO. Tem lá a sua estratificação, mas o que eu preciso é que o meu empregado seja registrado com a sua devida CBO. Essas ocupações, o que acontece? Pode indicar acúmulo ou desvio de função. E por incrível que pareça, os acidentes acontecem frequentemente quando o funcionário está no desvio ou no acúmulo de função, exatamente por falta de adaptação. Essa questão pode provocar o seguinte: caracterizar acréscimo de salário, adicionais de insalubridade ou periculosidade para as demais funções e multa para o empregador. Hoje, eu coloco na carteira de trabalho do meu empregado lá, ajudante geral, então isso passa. No e-social, eu vou ter que informar o cargo dele com o seu respectivo CBO e a partir dali discriminar qual é a função dele. Empresas que deixam de pagar DSR sobre as horas extra de comissão. Veja o seguinte, senhores, se hoje eu pagar hora extra para o funcionário e não lançar DSR, o governo não vai ficar sabendo, porque eu não vou mostrar para ele a minha folha. Na folha de pagamento digital, pessoal, esses dois eventos estão bem próximos, né? 1002 DSR, 1003 horas extra, 1002 DSR. Mas espera, como é que eu faço? Se eu estou pagando hora extra para o meu funcionário e não lancei descanso semanal remunerado, eu estou acabando de mostrar, entregando para os homens, entregando na mão do fisco, do órgão fiscalizador, que eu estou cometendo uma falha. Esse é aquele tipo de multa automática, não tem intimação, eu simplesmente vou receber uma multa, vou ser autuado por uma falha grave, embora pareça coisa básica. Ausência de pagamento de salário família para empregados, contribuinte individual e os trabalhadores avulsos. Eu tinha falado isso agora há pouco, vai aparecer na folha de pagamento digital. Ou seja, se eu tenho trabalhadores avulsos e não estou pagando salário família, eu tenho contribuintes individuais trabalhando conosco, não estou pagando salário família. E muitas empresas não estão pagando salário família nem para os seus empregados. Eu vou entregar minha folha na mão do Ministério do Trabalho dizendo que eu estou cometendo essa falha. Tem empresa que desconta o vale transporte sobre a remuneração total.
em vez de descontar sobre o salário básico, conforme determina a lei lá do senador Afonso Camargo, né? A Lei 7418 de 1985, lá no seu parágrafo 4º, artigo 4º, no parágrafo único, determina que o desconto do valor de transporte seja feito sobre o salário básico. Vamos pegar, por exemplo, a nossa convenção coletiva determina que o piso salarial da categoria é X. É sobre esse X que vai ser descontado o valor de transporte. Não importa a remuneração total do trabalhador, o que importa é qual é o salário básico dele, conforme determina a legislação. Nesse módulo 3, voltando um pouco, aqui nós temos para vocês algumas dicas, embora seja uma pincelada sobre as falhas que as empresas estão cometendo hoje e que precisam ser corrigidas urgentemente. Essas falhas não vão poder aparecer no E-Social, porque vai entregar, como se diz na gíria, entregar de bandeja para o órgão fiscalizador as nossas falhas, embora sejam falhas corriqueiras, mas que nunca foram fiscalizadas. E nesse terceiro módulo, então, vamos falar do faseamento. Vejam, senhores, que essa questão do faseamento vinha sendo pleiteado pelo Grupo de Trabalho Confederativo, lá liderado pela FENACOM, há 2 anos. Isso foi proposto a partir de 2016, mas o governo, na expectativa de trazer todo mundo para o E-Social, visa inclusive aumentar a arrecadação, o governo não estava disposto a abrir mão de arrecadação. Então, o governo federal não estava disposto a abrir mão de arrecadação e, por isso, vinha insistindo. Aí chegou o momento que o governo percebeu que, se não houvesse um faseamento, não haveria possibilidade do E-Social começar em 2018, por isso ele concordou e foi o salvador da pátria, né? Porque sem isso não haveria a menor condição do pessoal iniciar. Um outro detalhe, pessoal, é o seguinte: todo mundo aí está ouvindo direitinho? O som está bom? Vocês estão visualizando a tela, tudo ok? Quem estiver ok, dá um sim aí para nós, para a gente ter uma ideia de como é que está funcionando a coisa daqui para lá. Amanda diz que está ok, Maurício lá diz que está ok, Ana Cláudia, está tudo ok, a Poliana, a Bianca, está tudo ok. Então está ótimo, pessoal. A maioria absoluta está ok, vamos dar continuidade. Então, o que nós vamos analisando isso aqui agora? A questão do faseamento, cronograma do início de obrigatoriedade. Essa foi a nossa salvação da pátria. O primeiro grupo, a gente já não entra em questão, o primeiro grupo já começou, está se desenvolvendo, e o nosso grande foco é o segundo grupo, esse pessoal que vai começar agora no mês de julho. Aqui os empregadores da iniciativa privada com faturamento inferior a 78 milhões, segundo informações do Fisco, 8 milhões de empregadores. Primeira fase, dia 1º de julho de 2018, que são os chamados eventos iniciais. Aquelas informações que vão formar um banco de dados do empregador junto ao E-Social, com todos os seus dados cadastrais e os demais eventos. Então, é o seguinte, o que é os eventos iniciais? Principalmente a tabela S1000. Ela nada mais é do que o meu cadastro junto ao E-Social. As minhas informações cadastrais, digamos, o cadastramento da firma, o cadastramento do estabelecimento. Então, o que nós vamos precisar? O que nós temos pela frente lá? A tabela S1000, informações do empregador, ou seja, informação da firma. A tabela S1005, que é a tabela de estabelecimento de obra ou construção civil. As rubricas da folha. Eu falo rubricas, tem gente que fala rúbricas, você pode usar exatamente, não tem um padrão. Tabela de lotações tributárias, tabela de cargos, tabela de carreiras públicas, tabela de funções,
tabela de horários e turno de trabalho. A S1050 eu coloquei em vermelho ali pelo seguinte, apesar de ser um negócio básico, a maioria dos empregadores não tem uma planilha escrita, registrada, quais são as minhas jornadas de trabalho. É bom dar uma olhada lá no layout, o que eles pedem, mas é negócio simples. Para quem já tem um sistema atualizado, você vai lá dar uma olhada, quais as informações, ou seja, simplesmente, na minha empresa nós trabalhamos de segunda a sexta das 8 às 18, sábado das 8 ao meio-dia. Ok, então eu tenho duas jornadas, uma jornada de 8 horas, uma jornada de 4 horas. A primeira jornada tem um intervalo, a segunda não tem, é isso que nós vamos ter que informar. Por mais simples que seja, é obrigatória essa informação. Tabela de processos administrativos judiciais, se eu, como empregador, no momento do início da obrigatoriedade, eu estiver envolvido em algum processo, a minha empresa responde a algum tipo de processo envolvendo os órgãos signatários do E-Social. O teu sistema seguramente tem lá, quando tratar disso aí, quais são aquela lista de processos que o manual do E-Social fornece, que o teu sistema vai te fornecer, quais são a lista de processos que cabe eu informar ou não. Tabela de operadores portuários é uma minoria, para a maioria do pessoal que nós estamos falando aqui não tem. Então, o que é ela? Tabela S1000, informações do empregador. Quais são as principais informações que eu tenho que passar? A razão social, a classificação tributária da minha empresa, o que dá é preponderante, conforme o artigo 202 lá do decreto 3048, nós não podemos esquecer que KNAI preponderante, prefeito econômico, é uma história. KNAI preponderante, prefeitos trabalhistas, prefeito de social é outro. Ok, se a tua empresa tem um KNAI só, não há problema. Agora, se você tiver mais que um, e o KNAI que gera aquela atividade que gera maior receita, não for a mesma que tem o maior número de pessoas ocupado, então, para efeito do E-Social, é aquele KNAI cuja atividade tem o maior número de pessoas ocupadas, independente de ser aquela que gera ou não o meu maior faturamento. O sistema vai te perguntar lá, indicador de cooperativa. A tua empresa é cooperativa? 0 se não for. Se for cooperativa, cooperativa de trabalho, ou cooperativa de produção, ou outras cooperativas. Em resumo, é isso que a tabela S1000 vai te pedir, junto com aquele indicador de é construtora ou não. 0 não é construtora, 1 se você for uma empresa construtora. Lá nós temos a informação da nossa alíquota RAT, nosso FAP, e lembrando um detalhe, porque de vez em quando passa batido, ótimo, se a tua empresa tem um RAT ajustado, então você vai usar um RAT ajustado. Se você não tem informação de RAT ajustado, tudo bem, você usa o teu RAT normal. Agora, se tiver informação, por exemplo, na tua empresa existe um controle rigoroso para prevenção de acidentes, e o teu FAP é menor que 1, automaticamente o teu RAT ajustado vai ser menor do que o RAT normal. Se você tem descontrole sobre o controle de acidentes, e teus empregados sofrendo acidentes graves, e o teu FAP for superior a 1, automaticamente o teu RAT ajustado vai ser superior ao teu RAT normal. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, parece um negócio meio redundante, mas eu tenho ouvido essa pergunta com muita frequência. Aí o pessoal diz, olha, mas eu tinha lá RAT ajustado, qual dos dois que eu vou usar? Se tiver, sempre o RAT ajustado. A tabela 1005, que é a tabela de estabelecimento, ou seja, a tabela S1000, eu fiz o cadastro da firma, 1005 eu vou cadastrar o estabelecimento. Se tiver obra de construção civil, ou se for órgãos públicos, identifica o estabelecimento ou as obras e vai detalhar aquelas informações de cada um, matriz e filiais. Ótimo, se você não tem filiais, você só tem a matriz, a informação é igual a que você passou no S1000 e o assunto se encerra. Quais são as principais informações dessa tabela 1005? O FPAS, ou seja, para outras entidades e fundos, o KNAI preponderante, que eu acabei de falar, a alíquota RAT, se tiver o RAT ajustado, você vai informar, o indicativo da substituição da contribuição patronal de obra na construção civil, se você não é
construtora, ou se você não tem uma obra de construção civil na tua empresa nesse momento, essa informação não vai. A identificação do estabelecimento ou obra, você não tem obra de construção civil ou não é construtora, você vai identificar o estabelecimento da tua empresa. Se você tem filiais, todo estabelecimento. Se você não tem, tua matriz. E vai informar os códigos e as alíquotas lá do FPAS. Tudo isso na tabelinha 1005. Lá na 1010, as rubricas da folha de pagamento. Bom, teu sistema gerencial, a tua solução de E-Social, automaticamente deve ter, nesse momento, informado quais são as rubricas que a tua empresa usa hoje e mandar essa informação para o E-Social. Primeiro, primeiro o seu sistema vai fazer uma parametrização das tuas rubricas com a do E-Social. Qual é o cadastro, qual é o código de salário lá na tua empresa? Para mim, o E-Social é código 1000. Qual é o código de hora extra na tua empresa? Lá no E-Social, o código é 1003. Desde que o teu sistema já tenha feito essa parametrização, nesse momento, eu vou mandar essa informação, porque é com base nisso que vai haver, que vai fechar a informação. Quando eu mandar minha folha de pagamento digital, que eu estiver falando sobre remuneração de trabalhadores, isso aqui vai contar. Classificação da natureza jurídica. Conversa com o teu escritório de contabilidade. Você que é escritório, ajuda o teu cliente a entender melhor isso aí, passa uma informação para eu explicar o seguinte, aquilo que é de natureza salarial e aquilo que é de natureza indenizatória. O que é para o trabalho, o que é pelo trabalho. Qualquer incentivo que eu estiver dando para o meu funcionário para o trabalho, não entra com natureza salarial. Agora, se for pelo trabalho, ou seja, pela contraprestação de serviço, automaticamente tem natureza salarial. Pode ser que tem muita gente por aí fazendo coisa contrária. A tabela 1020, que fala das notações tributárias, e isso vai refletir toda a atenção necessária nessa tabela, porque é o seguinte, as informações que nós passamos aqui vai refletir lá no mês de janeiro, quando nós estivermos informando na tabela S1060, na tabela S2240, as questões relacionadas à saúde e segurança do trabalhador. A informação que nós vamos passar lá tem que estar consistente com aquilo que nós informamos na tabela S1020, onde nós vamos identificar a classificação da atividade para fim de atribuição do FPAS, ou obra de construção civil, ou contratante de serviço, ou qualquer uma condição diferenciada de tributação. E isso implica em, se a informação que eu passei nessa tabela não coincidir com a informação que eu estou passando no S2240, por exemplo, vai gerar inconsistência e eu vou ser convidado a corrigir essas inconsistências mediante risco de multa. A condição diferenciada ocorre quando uma determinada unidade ou empregador possui aquele código FPAS diferente. Eu tenho, por exemplo, uma empresa varejista e automaticamente eu tenho um centro de distribuição. É claro, o meu código FPAS para a loja é um, meu código FPAS para o centro de distribuição é outro. Então é isso que eu tenho. Eu tenho uma unidade da minha empresa com código diferenciado, informar isso aí, porque isso inclusive vai impactar a questão do controle de saúde e segurança do trabalho. Lá no 1030, no S1030, nós vamos informar o quê? Cargos. A utilização para inclusão, uma alteração, uma exclusão de registro na tabela de cargos, outros empregos públicos do empregador. Agora, essa informação, o que vai acontecer? As informações consolidadas nessa tabela vai ser utilizada na validação dos diversos eventos do E-Social, como, por exemplo, o cadastramento inicial, admissão, alteração de dados contratuais. Toda vez que eu fizer alteração contratual do meu empregado, eu vou ter que gerar uma informação em tempo real e enviar para o RET, o Registro de Eventos Trabalhistas, para que eu possa manter essa informação aqui atualizada. E essa tabela ainda guarda relação com a CBO e aquela estruturação de cargos. É por isso que eu dizia, agora há pouco, quando eu fizer nosso diagnóstico interno, eu preciso necessariamente fazer esse critério, não posso ter o funcionário cadastrado, registrado com CBO
inexistente, o que não vai passar, ou a CBO deslocada automaticamente vai interferir, ou seja, a minha tabela 1030 com o meu S 2200 vão ter que falar a mesma linguagem, vão ter que dar informações consistentes. Principais informações dessa tabela: a identificação do cargo, o código. A esse código do cargo é aquele código interno que você atribui aí na sua empresa. Descrição do cargo, a CBO e o data de início de fim da validade. Bom, é claro, quando nós estivermos cadastrando o nosso sistema, o início da validade é 1º de julho de 2018 e o fim da validade vai ficar em aberto só quando houver alguma mudança nessa estrutura que eu vou lá colocar a informação. Fim de validade dessa informação e como é que essa informação vai passar a se valer. Tabela de funções. Na maioria das empresas privadas, ela é dispensável, mas ela vai ser utilizada, ela é opcional e só deve ser utilizada por aqueles empregadores que utilizam para destacar a função gratificada ou aquela função de confiança que não estava prevista no teu cargo de salário, no teu plano de cargo de salários. Se você tem funções gratificada, função de confiança, mas está registrada no seu plano de cargo do salário, essa tabela é dispensável. Se bem que eu digo o seguinte, ela é dispensável, mas não é proibida você enviar. Por segurança, você pode mandar que não vai ter problema. O que você vai informar? Identificação da função, código e descrição da função, data de início e de fim da validade. É claro, o fim da validade vai ficar sempre em aberto. A tabela 1050, horários e turnos de trabalho, eu tinha comentado agora há pouco, apesar de ser uma tabela simples, muita gente deixa de registrar isso aí. E a informação, principalmente, que as informações relativas à jornada contratual devem ser enviadas independente de controle de jornada, dependendo da função do teu empregado. Como é que ele trabalha? Ele tem trabalho externo, ele permanece por vários dias fora da empresa, onde o pessoal diz o seguinte, que não há como controlar essa jornada. Independente disso, eu preciso informar qual é a jornada que ele está vinculado. É onde eu vou fazer a inclusão, uma alteração, exclusão de registros naquela tabela de turno de trabalho. E essas informações vão aparecer lá no arquivo S2200, quando eu estiver fazendo o registro do meu empregado, quando eu estiver fazendo a atualização cadastral do meu empregado, que vai perguntar qual é a jornada que ele está vinculado. E essa informação tem que estar consistente com a tabela 1050. Eu informei aqui que a tabela 1050 é por empresa, não por empregado. A minha empresa tem, nós falamos agora há pouco, uma empresa que tem apenas 2 jornadas, trabalhando de segunda a sexta, das 8 às 18, trabalhamos sábado, das 8 ao meio-dia. E quando eu estiver lá no registro S2200, a informação que eu der àquele funcionário, ele tem que estar vinculado a uma dessas 2 ou a essas 2 jornadas. Nada que não esteja aqui na tabela 1050. Aí, às vezes, o pessoal pergunta, mas quantas jornadas eu posso ter? Tantas quanto for necessário. Eu tomo como base, por exemplo, um hospital, ou qualquer estabelecimento de saúde. Você imagine quantas jornadas diferentes tem um hospital. Na semana passada, eu estava fazendo um treinamento sobre o E-Social para o pessoal do SESC em Cuiabá. E eles têm 18 jornadas diferentes. O SESC trabalha de segunda a domingo, tem aquele pessoal que trabalha no turno da manhã, no meio do dia, o pessoal do turno da noite. Ele abre às 6 da manhã e fecha às 22. Fim de semana ele abre às 7 da manhã e fecha às 18 horas. Aí sem contar que tem lá o SESC Arsenal, a área de atividades, que isso vai até meia-noite. Tem o restaurante, que está por conta do SESC. Então, com todas essas atividades, o que está acontecendo? Eles têm uma quantidade enorme de jornadas. Todas essas jornadas eu vou ter que registrá-las aqui. O 1070, nós já tínhamos falado daqueles processos administrativos e judiciais, que eu só vou informar se a minha empresa estiver vinculada a algum desses processos. A segunda fase, em setembro, que é o RET, né? O Registro de Eventos Trabalhistas, onde nós vamos registrar o histórico completo entre empregado e empregador. Ou seja, um registro laboral de cada um dos trabalhadores. Aqui são chamados eventos não periódicos, que tem lá aquele sequenciamento de arquivos,
Tipo, ao enviar as informações de remuneração do trabalhador, as rubricas utilizadas devem constar na tabela. Eu não posso esquecer, porque quando eu for enviar principalmente quando eu for enviar a remuneração, tudo que eu enviar na folha de pagamento digital precisa estar consistente com o RET. Prazo de envio não muda. O E-Social não altera o prazo de envio de qualquer informação. Tudo aquilo que já é obrigatório hoje. A tabela 290, admissão preliminar, o S2200, já falamos exaustivamente, alteração de dados cadastrais, alteração de contrato de trabalho. Isso vai depender muito da cultura da empresa. Preciso ter uma cultura de fazer essa atualização permanentemente em tempo real. CAT, dispensa comentário, afastamento temporário, não muda nada em relação ao que nós estamos fazendo hoje, apenas vai para dentro do E-Social. Aviso prévio, reintegração, desligamento. O trabalhador sem vínculo, início de contrato, alteração e o término. Não é, na verdade, para todos os trabalhadores. O que acontece, existe uma camada de trabalhadores sem vínculo, de contribuintes individuais que entra ali. Cadastro de benefícios previdenciários, o sistema me retorna. Exclusão de eventos. O E-Social é bem aberto. Ou seja, eu posso incluir e excluir eventos na medida que os fatos forem acontecendo. Se eu fizer alguma exclusão que gere dúvida por parte do fisco, eu vou ser indagado. Esses eventos, 5.001, 5.002, 5.011, 5.012, não somos nós que vamos gerar. São aqueles eventos de retorno, a partir do momento que nós enviamos a nossa folha de pagamento digital. E foi validada, o próprio sistema do E-Social me retorna essas informações, é uma espécie de relatório gerencial para o empregador. 290, admissão preliminar. Estou contratando trabalhadores e não tenho tempo para informar tudo que está lá no S2200. Eu mando o 290 e, antes da próxima folha de pagamento, eu tenho que mandar o S2200. Registro de empregados ativos ou as novas admissões. No dia 1º de setembro, eu preciso mandar um arquivo S2200 para cada trabalhador ativo que eu tiver no início da obrigatoriedade. 205, alteração de dados cadastrais. E o 2206, alteração de contrato de trabalho. Normalmente, o sistema vai fazer o quê? Quando você fizer essa modificação, ou alteração de dados cadastrais, ou contrato de trabalho, o teu sistema vai enviar essa informação automática para o E-Social. Isso é uma praxe. 2210, CAT. Não tem mudança. 2230, o afastamento temporário. O que eu vou precisar é fazer essa informação em tempo real, porque a partir do momento que eu estou mais ou menos vigiado pelo fisco de forma eletrônica, é necessário que faça isso sem demora. O aviso prévio, esse 2250, o que acontece? Eu vou enviar lá dentro de, no máximo, 10 dias após a comunicação, e só vai ser enviado quando houver o cumprimento do aviso prévio trabalhado. Eu não preciso usar o S2250 quando for aviso prévio indenizado. Aí essa informação vai aparecer só lá no S2299, que é o desligamento do funcionário. 2260, convocação para trabalhador intermitente, ainda não começou a funcionar, o pessoal, dentro da legislação tributária, da reforma trabalhista, uma das questões que gera mais divergência é o trabalho intermitente. O pessoal não começaram a praticar ainda, mas já está pronto lá no E-Social. 298, reintegração. Quais são os pré-requisitos? Que eu já tenho enviado um S299, que é o desligamento, ou lá no S2200, lá naquela data de desligamento, esteja preenchido. Eu não posso tentar mandar, fazer uma reintegração, esquecendo que eu não tenha feito o desligamento. Esse desligamento, quem é que está obrigado? Todo empregador que tenha encerrado definitivamente o vínculo trabalhista com o empregado por algum dos motivos lá da tabela 19, motivo do desligamento. O prazo do envio deve ser enviado até nos 10 dias seguintes à data do desligamento, desde que não ultrapasse o ESA 1.200, que é a remuneração do trabalhador, já foi de pagamento digital. Daí, os 2.300, 306, 399, os trabalhadores sem vínculo, que eu devo passar pela folha de pagamento digital. Então é aquele pessoal, você pega lá a tabela 1 do Ministério do Trabalho,
o Código 202, 401, 721, 22, 23, 31, 34, o 738, 761, 771 e o estagiário, que é 901, ou médico residente. Somente essas categorias de trabalhadores é que vai entrar lá na folha de pagamento, na condição do trabalhador sem vínculo, o início, a alteração ou encerramento do contrato. 2.400 é cadastro previdenciário do regime próprio de previdência social, não é o nosso caso aqui. Exclusão de evento. Toda vez que você precisar excluir algum tipo de evento, ou você enviou informação errada, incompleta, superestimada, qualquer que seja o tipo de evento que você tenha enviado, e você descobriu depois que tinha incongruência, você vai lá com essa 3200, faz a exclusão e faz o reenvio da informação corrigida. Aí eu já tinha dito, os 5.001, 2, 11 e 12 são aquelas informações de retorno à Previdência Social, ou o sistema do E-Social nos retorna essa informação com aquele relatório gerencial. E a terceira fase, 1º de novembro, começa o nosso REINF e automaticamente a nossa folha de pagamento digital, né, os chamados eventos periódicos. Aqueles que têm uma periodicidade pré-determinada e, a partir daí, a coisa vai começar a ficar mais próxima, as obrigatoriedades vão ficar mais pesadas e a situação começa a ficar mais complicada. Então, eu tenho lá 1.200, remuneração do trabalhador vinculada ao regime geral, 1.210, pagamento e rendimento do trabalho. E de vez em quando o pessoal pergunta, espere, qual é a diferença de remuneração do trabalhador e pagamento e rendimento do trabalho? Na verdade, no evento 1.200 eu vou informar, a minha folha informando, essa é a remuneração do pessoal. No 1.210 eu vou informar o pagamento dessa remuneração. Isso aqui até bem que poderia ser mudado. 1.250, aquisição de produção rural, pessoa física. 1.270, contratação de trabalhador avulso não portuário, nós já tínhamos falado, vai ter que passar pela folha de pagamento. 1.280, informação complementar dos eventos periódicos, que praticamente os sistemas nem têm isso pronto ainda, e isso vai ser um sistema de retorno. Aquela totalização lá para pagamento em contingência. Meu sistema, como se diz na gíria diária, o sistema deu pau. Então eu preciso de uma autorização para pagamento, isso eu mando junto com o S200. A reabertura de eventos periódicos, minha folha de pagamento seguiu com algum tipo de informação. Passamos informação errada. Lá no 1299 eu já tinha fechado a folha de pagamento, eu vou usar o 1298 para fazer uma reabertura. Então, o sistema completamente aberto, eu posso reabrir e fechar novamente tantas vezes quanto for necessário. Contribuição sindical patronal vai ser informado ali. E aqui, o que nós já tínhamos antecipado, 1.200, remuneração do trabalhador do regime próprio. Para cada trabalhador deve ser enviado um único evento 1.200 no período de apuração. Então, se você tiver 100 empregados ativos, você vai mandar 100 arquivos S1.200. 1.210 da mesma forma, um arquivo por empregado informando o pagamento do rendimento do trabalho, ou seja, o pagamento daquela remuneração que foi informado lá no S1.200. Quais são os pagamentos, deixa eu voltar aqui, quais são os pagamentos que vai ter que entrar aqui? Tudo aquilo que passar por você, pagamento de remuneração apurado no 1.200, aquele pagamento de verba rescisórias apurado no 2299, desligamento. Pagamento de verba rescisória apurado no 2399. Aquele pagamento de remuneração apurado no 1202, que é o servidor público. E aquele pagamento de benefício previdenciário apurado lá no 1207, que também é servidor público. Um momento, por gentileza, aqui. Continuando aqui, a nossas falas. O 1.250 é se você adquiriu produção agrícola, produção rural, agrícola ou previdenciária, de pessoa física.
Se for pessoa jurídica, o assunto vai lá para o REINF. Quem é que está obrigado? A pessoa jurídica, quando efetuar a aquisição de produtos rurais de pessoa física ou de intermediário. Se você não faz essa operação, passamos. A contratação de trabalhadores avulso não portuário, obrigatoriamente tem que passar pela folha de pagamento. E o que ocorre? Isso não é comum nas empresas de hoje. Atualmente, nós não passamos, a maioria das empresas que contratam trabalhador avulso não transita pela folha de pagamento. O 1280, as informações complementares daqueles eventos periódicos. Quem é que está obrigado? Aquelas empresas que comercializam produtos relacionados ao artigo 7º da Lei 12.546. Ou seja, empresas que têm desoneração da folha de pagamento da contribuição previdenciária patronal. O 1295, que é aquela solicitação de totalização de pagamento em contingência, caso de problema no nosso sistema. A reabertura de eventos periódicos, ou seja, se eu fiz o fechamento dos eventos periódicos, fechamento da minha folha de pagamento digital, e descobri que tem uma falha, eu volto lá no 1298, faço uma reabertura, envio uma nova folha, então deve ser utilizada após o envio do 1299, e necessita retificar as informações enviadas, ou mesmo retificar informações que já foram enviadas pelos eventos anteriores. Aí, fecho novamente e uso um 1299, estou fechando a minha folha novamente. O 1.300, aquela contribuição sindical patronal, o registro, conforme lá o artigo 5795-580 da CLT, com a reforma trabalhista isso passou por uma atualização, e a quarta fase, lá em 1º de janeiro de 2019, onde começa a DCTF Web. Como a DCTF Web é uma GFIP sem fundo de garantia, então vai ter uma nova forma de recolhimento do FGTS. E aí, então, começa a compensação cruzada. É nesse momento que começa a DCTF Web, que tem um novo nome mais pomposo agora, né? Declaração de débitos e créditos tributários federais, previdenciários e de outras entidades e fundos. O que a DCTF faz? É pegar as informações previdenciárias e fiscais entre E-Social e REINF, cruzar e fazer uma apuração. Regulamentado lá pela Instrução Normativa 1787, agora de 2018. Do E-Social, ela pega contribuição previdenciária patronal, descontos segurados, aquela contribuição para as outras entidades e fundos, a comercialização de produção rural. E quais são os créditos? Salário família, salário maternidade. Do REINF, ela pega a retenção sobre notas fiscais de serviço tomado, comercialização de produção rural pessoa jurídica, patrocínio a clube de futebol, a contribuição previdenciária da Receita Bruta sai da apuração lá do SPED junto com o PIS e COFINS e passa para o REINF, e aquelas receitas de espetáculo esportivo. Único tipo de crédito, aquelas retenções sobre notas fiscais de serviços prestados. A DCTF do sistema aí recebe e consolida essas apurações enviadas através das receitas e outros créditos, exclusões, suspensão, parcelamento, compensação e os pagamentos. A DCTF Web junta tudo isso e faz a vinculação dos créditos e os débitos. Apura o saldo a pagar, transmite a DCTF Web até o dia 15 do mês, isso o sistema do E-Social, gera o DARF, inclusive, se for o caso do DARF com atraso, o convencimento para o dia 20 do mês seguinte, permite a retificação e permite a consulta para poder gerar relatórios. E no frigir dos ovos, após a transmissão da declaração, será disponibilizada a emissão do DARF para o empregador, que também será eletrônica, com código de barra, obedecendo os mesmos prazos atuais de recolhimento. De tal forma que o nosso sistema, o sistema do E-Social que vai gerar a web, a DCTF Web, ele vai simplesmente substituir a nossa velha e conhecida GFIP. E a quinta fase ainda, em 1º de janeiro, ou seja, a quarta e a quinta fase entram juntos, que é uma das fases muito desafiadoras, que é as normas de saúde e segurança do trabalho. Onde eu vou ter que prestar informação lá da tabela 1060, 220, 40. Tabela de ambiente de trabalho, uma informação que eu nunca mandei para o órgão fiscalizador. Monitoramento da saúde do trabalhador, condições ambientais e fatores de risco, e aí informar sobre salubridade, periculosidade e aposentadoria especial. O que nós estamos ouvindo de empregadores, o pessoal diz o seguinte, que eu já li manuais, li tudo no E-Social, e não exige implantação de programa de saúde e segurança.
Não é necessário porque essa obrigatoriedade já está prevista na lei. Ou seja, o E-Social me pede apenas informação sobre a conformidade dessas obrigações. O E-Social não diz que eu sou obrigado a implantar PPRA, que eu sou obrigado a implantar PCMSO. O que o E-Social me pergunta é o seguinte: como é que está essas questões, essas obrigações da minha empresa hoje? Se eu não estou utilizando, aí eu corro o risco de ser autuado. Então, é uma coisa que lá na frente precisa ser pensado muito urgentemente, porque esse negócio vai começar no mês de janeiro do ano que vem. E com isso, pessoal, meio que estourando o limite de tempo combinado aí em 16 minutos, eu espero que a gente tenha contribuído para ampliar a nossa visão, o nosso conhecimento, nosso entendimento a respeito de E-Social, esse dragão, essa fera de 7 cabeças que aparece amedrontar. Na verdade, o que nós precisamos é o seguinte: se eu estiver bem preparado, organizado internamente, cumprindo as obrigações, e o que eu preciso aprender é cumprir as obrigações antes do E-Social começar. Se eu estiver amparado por um ótimo sistema de soluções de E-Social, não há por que eu temer esse dragão de 7 cabeças. E agora eu queria ver com vocês, pessoal, o seguinte: temos algumas perguntas. O que nós temos para perguntar? Aí o que sobrou para perguntar, nós vamos escolher algumas perguntas para poder responder aqui para vocês. Quem tem perguntas, pode começa a sua informação lá, para a gente poder começar a responder por aqui. Olá, Aguinaldo, tudo ok por aí? Bem explicado? Bom, pessoal, como eu estava dizendo a vocês ali no chat, será dada abertura aí às perguntas, 10 minutinhos. O senhor José Ribeiro vai estar selecionando algumas perguntas aí bem pontuais, referente aí ao E-Social, DCTF Web, todas essas informações aí que serão geradas, vale ressaltar que tudo isso vai ser gerado pelo sistema Domínio, auxiliando vocês aí no envio dessas informações, todos esses dados, ok? O senhor José Ribeiro está analisando aqui as perguntas, vai citar o nome aí do pessoal e vai estar realizando aí, vai estar fazendo, vai estar dando a resposta aí para vocês, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui? Vamos ver o que está vindo lá para o nosso participante. O Júlio Moreira está perguntando sobre o seguinte: toda empresa que fornece Alelo refeição é obrigada a participar do PAT? Veja o seguinte: se toda empresa que fornece independente, por exemplo, quando você falou aqui no Alelo, o pessoal do Alelo, eles já estão cadastrados no PAT. A grande preocupação que nós nos referimos é o cadastramento no PAT da empresa que fornece o benefício, ou qualquer que seja o seu fornecedor do benefício de auxílio alimentação, você, empregador, é que precisa estar cadastrado no PAT para evitar uma autuação por parte do Ministério do Trabalho. A próxima aqui, o pessoal está perguntando o seguinte: a Ida Marisa Martins, ela pergunta o seguinte, sobre o horário de trabalho. A empresa deverá enviar o registro de pontos dos empregados mensalmente? Sim. Da mesma forma que eu sou obrigado a informar, hoje eu vou precisar informar mensalmente, lá junto com a minha folha de pagamento digital, a informação de ponto do nosso pessoal. Inclusive, existe um projeto que o Ministério do Trabalho tenta incluir, por exemplo, o relógio de ponto eletrônico, fazer uma conexão do ponto eletrônico com o sistema do gerencial do empregador ou direto com o E-Social, de tal forma que evite o esquecimento disso aí. Ok? O Elton Costa pergunta o seguinte, o Elton Costa me perguntando, como fica a questão de produtor rural, pessoa física, para um portador de SEI que tem empregados?
Essa informação não muda em relação ao que está previsto hoje na legislação. Ou seja, o empregador, pessoa, produtor rural, pessoa física, vendendo a mercadoria para o cidadão que tem SEI de empregador. Exatamente aquilo que nós fazemos hoje, porque a legislação em torno disso aí não altera. O que está mudando estão me colocando junto à parede de tal forma que eu tenho que passar essa informação, porque se eu, tomador, não prestar informação, o vendedor da mercadoria vai estar informando e não vai bater com as informações que eu tenho lá junto ao fisco. A Bianca Pereira perguntou o seguinte: alimentação e refeição são diferentes? A regra vale para os dois? Sim. Quando nós falamos em vale alimentação, é tipo cesta básica. Ou quando você fala em alimentação, quando você fala em refeição, nós estamos fornecendo recursos para o cidadão se alimentar à escolha dele. É onde entra o cartão. Em ambos os casos, é necessário estar registrado no PAT. Por quê? Se eu não tiver registrado no PAT concedendo esse tipo de benefício, o fisco vai caracterizar esse benefício como salário. Eu, cadastrado no PAT, vou passar o seguinte: não entra no salário de contribuição. Se não tiver cadastrado, seja auxílio alimentação ou auxílio refeição, ambos dependem do cadastro. O Valmir Rufino está perguntando aqui o seguinte: temos cargos de motorista 1, 2 e 3 com o mesmo CBO. Isso pode ser motivo de inconsistência? Não, se você estiver usando o CBO mais recente agora de 2002, 2004, não. Naquela classificação de 1994, dava inconsistência, porque você observa o seguinte: no CBO atual, o cargo de motorista tem lá toda aquela estratificação de motorista. Então, não vai dar inconsistência. Se você estiver fazendo de acordo com a tabela da CBO, não vai ter problema nenhum. O problema é que nós não podemos mais usar aquela CBO velha de 1994. Dá uma olhada aí se o teu sistema está dentro do sistema novo ou velho. Se estiver no sistema antigo, você precisa rapidamente fazer essa correção. O Adriano está perguntando o seguinte: quanto ao exame periódico, nesse primeiro momento, já é obrigado. A preocupação é que nossa empresa no interior ainda não há esses controles. Bom, daqui até o final de 2018, você tem tempo para se organizar, para implantar esses controles, porque isso só vai ser requerido a partir de janeiro de 2019. O que vai acontecer o importante é que no início da obrigatoriedade de informar a saúde e segurança do trabalho, você já esteja com tudo isso organizado e cada uma das suas unidades tem esses sistemas implantados que você possa informar lá na tabela S1060 e principalmente na S2241, ou quais as informações que você tem. Por exemplo, hoje você não tem informação sobre as unidades. E isso vai ter problema, mas você tem até o final deste ano para implantar. Você tem que chegar em 31 de dezembro totalmente regulamentado. É um outro que perguntou aqui, o Adriano. Adriano Costa, apresentação, tá? Não, e com isso, nosso tempo estourou. E nós vamos encerrando o nosso bate-papo de hoje. Novamente, eu acredito que a gente tenha contribuído para melhorar, para ampliar os seus conhecimentos, a sua visão de guia social. E aí vocês fiquem atentos, a JDREL vai estar sempre em contato com vocês. Futuramente nós temos uma série de outros assuntos para tratar com vocês. De minha parte, muito obrigado pelos participantes. Eu vou devolver a palavra aqui ao nosso amigo Daniel, da JDREL, para fazer o encerramento. Eu agradeço a participação dos senhores e agradeço, inclusive, as perguntas que são, de certa forma, nossa matéria-prima para poder alimentar o assunto que vão passar para vocês nas próximas etapas. Bom fim de semana que se aproxima. Boa noite a todos. Bom, é isso aí, pessoal. Mais uma etapa aí concluída, mais um webinar realizado aqui pela JDREL Sistemas. Existem várias perguntas aqui, vocês viram que o conteúdo é extenso. O senhor José Ribeiro conseguiu aí, em pouco tempo, né, em 1h30, 1h45, alimentar aí o conteúdo para todos vocês, sempre voltado nas questões de assessoria, tá? Para vocês poderem assessorar os clientes de vocês, tendo em vista que todas as dicas, todas as informações que foram passadas estão voltadas diretamente para os registros que serão gerados
aqui para o sistema domínio, aqui pelo sistema domínio. Beleza, pessoal? Muitas pessoas aqui perguntando referente ao slide, tá? Esse material aqui, pessoal, não vai ser disponibilizado a vocês, porém nós estamos com um projeto aí para a gente poder estar liberando um curso completo do E-Social, tá? Para que vocês possam estar sempre afiados aí e que será bem possível a disponibilização do material aí para vocês. Beleza? Quero agradecer aí a presença de todos, várias pessoas aí conhecidas que estão sempre participando aí dos nossos webinários. Fiquem atentos aí, pessoal, com o número do WhatsApp que eu passei para vocês aí no chat. Adicione ele aí, dá um oi aí no WhatsApp, onde vocês vão estar sempre ligados aí de todas as novidades que aqui que a JDREL Sistema está preparando aí para vocês. Lembrando que futuramente nós vamos ter novos cursos, tá? Esse curso foi basicamente ali do E-Social, poderemos ter aí novos webinários referentes ao FD-Reinf, que já está por aí, como todos sabem, também referente à DCTF Web, e por fim, no final do ano, que vai começar aí a parte da segurança do trabalho. Tudo isso voltado para o sistema domínio. Todas essas informações estão diretamente ligadas ao sistema domínio. Novamente, muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal.